Diz assim a palavra do Senhor: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante dos seus, ou melhor, diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E a respeito do interdito real lhe disseram: não assinastes um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não, ou que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas palavras, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Diga comigo: porque crera no seu Deus. Senhor, nós te glorificamos nesta noite, te exaltamos e rendemos ao Senhor toda a glória e todo o louvor e toda a honra. Estamos diante da tua palavra, Senhor. Fale conosco, porque precisamos ouvir a tua voz. Esta é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus, teu Filho. Amém, Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu quero meditar com você hoje em um tema que o Senhor colocar em meu coração, com o título: se apoiar em Deus é sempre a melhor opção. Se apoiar em Deus é sempre a melhor opção. Estar apoiado em Deus é sempre a melhor opção. Na semana retrasada, eu tive
um momento com o Senhor em que Ele falou poderosamente ao meu coração. Foi uma semana em que o Senhor falara fortemente comigo. Não que nas outras não falasse, mas foi diferente. Foi diferente. Na quarta-feira eu me lembro que eu me levantei e a voz do Espírito Santo ao meu coração era: tire o pé do acelerador. Tire um pouco o pé do acelerador. Tire um pouco o pé do acelerador. Essa era a palavra do Senhor dentro de mim, a voz do Espírito Santo. Foi um dia que na quarta-feira, das 8 horas da manhã até as 6:30, 7 horas, para você ter uma ideia, se eu troquei 7, 8 palavras com a Joyce, foi muito. Foi muito. Porque foi um dia em que o Senhor falava ao meu coração: eu preciso falar com você. Eu preciso ter um momento a mais com você. Glória a Deus. Foi um dia em que aproveitei que eu não tinha nada agendado e eu me coloquei na presença do Senhor para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o que Ele queria falar comigo. E uma das palavras do Senhor ao meu coração, que Ele me levara nesse texto, mais precisamente no verso de número 23, que eu ressaltei com você, era: por que hoje existem pessoas tão angustiadas? Por que hoje as pessoas estão se sentindo tão frustradas? Por que as pessoas estão se sentindo hoje, nos dias atuais, tão ansiosas? E isso era o que o Senhor falava no meu coração. E eu guardei este texto no meu coração. Guardei. E o Espírito Santo foi falando comigo. E uma das causas que o Espírito Santo colocava no meu coração, e eu perguntando para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer me falar acerca disso? Por que as pessoas estão tão frustradas? Por que as pessoas estão tão angustiadas, ansiosas nos dias de hoje? O Espírito Santo falava ao meu coração: porque elas estão tentando fazer com as próprias forças. Porque as pessoas estão tentando fazer sozinhas. Porque nunca o homem tentou fazer tanto as coisas da maneira dele como nos dias de hoje. Como nos dias de hoje. Por que o homem hoje está tão deprimido? Por que o ser humano hoje vive à base de remédio? Porque ele tenta fazer segundo as suas próprias forças. Philip Yancey, no seu livro Rumores de um Outro Mundo, um livro que eu gosto muito, e eu sempre recorro a ele, Philip Yancey diz, e o foco principal dele é lembrar o ser humano de que existem 2 mundos, o mundo visível e o invisível. E que neste mundo invisível existe um Deus que pode a todo momento nos auxiliar. Em outras palavras, ele está resgatando naquele livro, um livro muito bom por sinal, que o homem tem se esquecido de buscar a Deus. E ele usa um exemplo muito simples de um camponês europeu, um europeu antigo, que vivia do que plantava. Ele mesmo produzia, não tinha muitas regalias, como nós podemos dizer, não tinha conforto, mas a alegria dele era sair para fora de sua casa, olhar para uma igreja que tinha no meio de seu convívio, e lá saber que existia para ele uma esperança no Senhor. Por outro lado, também ele coloca em paralelo a história de um europeu atual, de que ele pode ter tudo, pode ter um maior conforto de todos. Estou usando a palavra europeu aqui porque ele usa no seu livro, nada contra, em que ele tem o seu conforto,
ele tem a sua estabilidade, lutou para isso, mas se esqueceu de buscar a Deus. Se esqueceu de estar na presença de Deus. Muitos estão se envolvendo apenas com este mundo. Muitos estão se importando apenas com esta vida. Mas a palavra do Senhor nos ensina que se nós esperarmos apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos. Por que que o homem se sente tão frustrado nos dias de hoje? Porque ele tem buscado fazer segundo as suas próprias forças. Porque ele tem se esquecido de buscar mais a Deus. Porque ele tem se esquecido de buscar mais ao Senhor. As pessoas se acostumaram a fazer com as suas próprias forças e se esqueceram de que com Deus as coisas podem sair bem melhores. Bem melhores. E neste texto eu vejo claramente um homem que sabia se apoiar em Deus. Daniel. Daniel, ainda jovem, ele é levado à Babilônia, preso, e lá ele se destaca. Ele é levado de Judá à Babilônia pelo seu conhecimento, e lá ele se destaca ainda mais. E alguns homens se juntam e chegam para o rei e dizem: Rei Dario, o Senhor fez um decreto de que 30 dias ninguém poderá buscar a outro Deus se não for buscar o Senhor. E o rei Dario, ele assina aquele papel, assina o decreto, podemos dizer. E os homens vão atrás de Daniel e pegam Daniel orando. Quando Daniel fica sabendo que aquele decreto estava realmente valendo, o que ele faz? Ele vai orar na presença do Senhor. E ele está lá na presença de Deus, orando, buscando ao Senhor, e os homens estão lá de olho nele. E como o rei não poderia revogar a sua decisão, mesmo que estivesse com seu coração apertado, uma palavra do Senhor nos diz que ele se entristeceu por fazer aquilo. Daniel vai para a cova dos leões. Mas a palavra do Senhor também nos diz que o Senhor livra Daniel daquela cova e dos leões. O Senhor livrou. O Senhor não deixou que acontecesse nenhum dano com Daniel. E no versículo de número 23, o que acontece? A palavra do Senhor nos diz que nenhum dano foi feito em Daniel, porque ele crera no Senhor. Porque ele creu no Senhor. E esta palavra crer neste texto, esta palavra crera neste texto tem a mesma conotação e também pode ser traduzida por estar apoiado em algo. Estar apoiado, estar nutrido. Eu entendo neste texto que Daniel, ele estava apoiado realmente no Senhor. Ele estava apoiado, ele tinha o seu apoio no Senhor. E ninguém se apoia naquilo que é instável. É ou não é? Daniel nos ensina que estar apoiado no Senhor é sempre a maior opção. Estar apoiado no Senhor, meu irmão, é sempre a maior opção. Nós corremos de um lado para o outro, como doidos. Estamos apoiados no dinheiro. Estamos apoiados nos amigos que temos. Estamos apoiados em tantas coisas, quando o Senhor quer que o nosso apoio esteja realmente nele. Estamos nos apoiando no Senhor em todos os momentos. Daniel, ele não estava apoiado em nada mais do que na presença de Deus. E Daniel nos dá uma lição acerca de um seu relacionamento e de estar apoiado no Senhor. E a primeira verdade que eu encontro neste texto, que eu quero compartilhar com você: crer em Deus é estar com as minhas emoções apoiadas nele. Crer em Deus é estar com as minhas emoções
apoiadas nele. Você imagina Daniel ficando sabendo disso, que o decreto já estava feito, que o decreto já estava valendo. Aí o que acontece com Daniel? Ele foge, ele some. Não, ele vai diante do Senhor e coloca a sua vida diante do Senhor. Eu vejo neste exemplo que Daniel estava falando para o Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor venha acalmar as minhas emoções. Eu preciso que o Senhor venha acalmar a tempestade que está dentro de mim. Eu preciso que o Senhor venha acalmar as minhas emoções, Senhor. Eu preciso que o Senhor venha colocar as minhas emoções em ordem. A palavra emoção vem do latim emovere, que quer dizer movimento para fora. É uma reação diante de uma ação. E nunca as pessoas estiveram tão inseguras com as suas emoções do que nos dias de hoje. As pessoas nunca tiveram com as suas emoções tão atribuladas do que nos dias de hoje. As pessoas nunca tiveram com as suas emoções tão fora do lugar como nos dias de hoje. Tão inseguras a respeito das suas emoções as pessoas estão. Estar apoiado no Senhor é dar a Ele o controle das minhas emoções. É estar dando ao Senhor o controle das minhas emoções. Eu vejo em Daniel chegando na presença do Senhor e quem sabe dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor acalme as minhas emoções. Eu preciso que o Senhor me fortaleça. Eu preciso que o Senhor me dê paz. Eu preciso que o Senhor coloque em ordem tudo aqui dentro de mim. E às vezes nós precisamos fazer esta oração também para o Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor coloque as minhas emoções em ordem. Eu preciso que o Senhor coloque as minhas emoções em ordem, para que eu venha ter o controle das minhas emoções. As minhas emoções que tendem a me levar a momentos em que eu não sei o que fazer e as emoções falam mais alto. Um cristão precisa deixar que Deus tome controle das suas emoções. Pessoas que foram feridas no passado, isso abriu um buraco nas suas emoções que não se curaram até hoje. Pessoas que sofreram e que ainda não conseguiram curar as suas emoções. Pessoas que foram feridas e por isso não conseguem se relacionar com as outras, porque as suas emoções não estão em ordem. Porque as suas emoções não estão no lugar que deveriam estar. Nós precisamos dominar juntamente com o Senhor as nossas emoções, não as emoções dominarem ou nos dominar. Deixando o medo falar mais alto, deixando a angústia falar mais alto, deixando o desespero falar mais alto, deixando as tormentas falarem mais alto. Mas eu vejo em Daniel, quando ele se coloca em oração na presença de Deus, ele dizendo para o Senhor: Senhor, cuide das minhas emoções, eu preciso que o Senhor coloque as minhas emoções em ordem. Quem sabe você chegou aqui nesta noite e a sua oração tem sido a oração desta forma: Senhor, eu preciso que o Senhor coloque as minhas emoções em ordem. Eu preciso que o Senhor me faça a controlar as minhas emoções. Joyce Meyer, no seu livro O Vício de Agradar a Todos, ela diz: muitas pessoas são inseguras e se sentem mal a respeito de si mesmas, porque a sua alegria, porque a insegurança diante das emoções rouba a sua alegria e causa problemas graves com os seus relacionamentos. Pessoas que precisam ser curadas emocionalmente. Pessoas que precisam ser curadas emocionalmente falando, para que vivam bem, para se relacionar bem com Deus.
para se relacionar bem com as pessoas. Ações que não deveriam ter sido tomadas e que hoje trazem consequências aí dentro do seu coração. Coisas que não deveriam ter sido feitas e tem aí um lugar ainda no seu coração. Mas em nome de Jesus Cristo, que você possa tomar uma decisão na sua vida hoje, de dar o controle das suas emoções ao Senhor também, porque o Senhor está pronto para colocar paz dentro do seu interior, meu irmão. Amém. Senhor, eu preciso que o Senhor acalme as minhas emoções, que o Senhor coloque em ordem. Eu não quero mais viver para o desespero, eu não quero mais viver para as fobias, eu não quero mais viver para a tristeza, eu não quero mais viver para a angústia, eu quero viver para o Senhor, porque eu sei que o Senhor é quem traz a paz para o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor por isso. As pessoas correm de um lado para o outro, as pessoas correm de um lado para o outro, de cá para lá, de lá para cá, mas permanecem com as suas emoções fora de ordem. Isso tem atrapalhado o seu convívio com as pessoas e também para com o Senhor. Daniel estava apoiado no Senhor. Daniel tinha as suas emoções apoiadas no Senhor. Aonde você está apoiando as suas emoções, meu irmão? Em que lugar você está apoiando as suas emoções? João capítulo 4, versículo 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Acalme-se, Deus tem o melhor para você. Deus não quer que você viva dando ouvidos mais para as suas emoções do que para o Senhor, mais para os seus medos do que para o Senhor. Até quando você vai deixar que as suas emoções te governem? Até quando você vai deixar que as suas emoções tomem conta do seu coração? Dê um espaço para o Senhor e Ele vai colocar tudo em ordem. Esteja apoiado no Senhor e Ele vai colocar tudo em ordem, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Segunda verdade que eu encontro neste texto, que eu quero compartilhar com você: se apoiar em Deus é sempre a melhor opção. Crer em Deus é apoiar as minhas fontes naturais de sobrevivência nele. Crer em Deus é apoiar as minhas fontes naturais de sobrevivência nele. Nele. Claro que Daniel, quando fica sabendo do decreto, ele sabia que ele não iria largar de buscar o Senhor. Ele sabia que não iria largar de buscar a Deus. Ali, naquele momento de crer, de se apoiar no Senhor, o que ele estava fazendo? Ele estava rompendo com as suas fontes naturais de sobrevivência, e ele estava se apoiando e crendo que o Senhor estaria com ele. Glória a Deus. Por que que muitos estão frustrados nos dias de hoje? Angustiados, ansiosos? Porque estão correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, e tem se esquecido de quem realmente sustenta as nossas vidas. É o nosso Deus, é o nosso Senhor. Amém. É o nosso Senhor. Muitos estão correndo de um lado para o outro, muitos estão correndo de cá para lá, de lá para cá, e estão perdendo as suas famílias, estão perdendo a sua saúde, estão perdendo o seu relacionamento com Deus, porque não tem tempo mais nem de buscar a Deus, porque não possui tempo nem mais de vir para a igreja para buscar o Senhor. Daniel estava rompendo com todas as suas fontes naturais de sobrevivência, porque ele crera no Senhor. Eu sei que o Senhor pode me livrar. Amém.
eu sei que o Senhor pode me ajudar. Ainda que o rei não possa fazer nada, ainda que os meus amigos não possam fazer nada, ainda que eu não possa fazer nada, eu sei que eu creio em um Deus que pode fazer tudo por mim, e pode me livrar da cova dos leões, para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado na minha vida. O que adianta viver correndo de lá para lá, e perder o seu relacionamento com a sua família? O Senhor falava fortemente ao meu coração: as pessoas estão procurando desfrutar de prazer, mas nem sempre o prazer traz felicidade. Nem sempre o prazer traz felicidade. As pessoas estão se esquecendo de quem nos sustenta. É o nosso Deus, é o nosso Senhor. Mesmo que o rei não pudesse fazer nada, os amigos não pudessem fazer nada, Daniel não pudesse fazer nada, o Senhor continuava fiel, sendo auxílio dele. Sendo auxílio dele. Nós precisamos voltar a entender que Deus é quem cuida das nossas vidas. Deus é quem cuida de nós. Deus é quem cuida da minha vida e quem cuida da sua vida também. Olhe para as aves do céu. Elas não semeiam, também não colhem. Olhe para os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como elas. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como ela, como os lírios. O que adianta buscarmos, fazemos o nosso mundinho, e não podemos desfrutar de um tempo maior com o Senhor. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua família? O relacionamento com a sua família? O que adianta crer em Deus, estar apoiado em Deus? É apoiar as minhas fontes naturais de sobrevivência nele. Daniel estava se apoiando no Senhor. Daniel estava apoiado no Senhor. Meu irmão, se apoie no Senhor. Se apoie nele. Porque é dele que vem a nossa provisão. Porque é ele que nos abençoa. Se apoie no Senhor, porque é ele que nos abençoa. É ele que está direcionando a nossa vida. Nós precisamos voltar a entender que é Deus que nos sustenta, e voltar a entender que Deus nunca nos desamparará. Ainda que uma mãe desampare o seu filho, o nosso Deus não nos desampara. Não nos desampara. Nós precisamos voltar a entender que Deus nunca nos desamparará. Deus não desamparará você. Não desamparará você. Glória a Deus. O que adianta correr tanto, enquanto Deus quer você mais perto dele? O que adianta andar como o sistema diz que você tem que andar, e você não tem mais momentos na presença de Deus? O Senhor precisa ser o nosso apoio. O Senhor precisa ser a nossa direção. E Daniel sabia disso. Crer em Deus para Daniel era romper com toda a sua fonte natural de sobrevivência, porque ele cria no sobrenatural do Senhor. Terceiro e último lugar,
Terceiro e último lugar, se apoiar em Deus é sempre a melhor opção. Crer em Deus é apoiar e lhe dar autonomia para realizar segundo o seu querer. Diga comigo, segundo o seu querer. Segundo o seu querer. Sabe por que as pessoas estão a cada dia mais ansiosas? Sabe por que as pessoas estão a cada dia mais deprimidas? Sabe por que as pessoas estão a cada dia mais desesperadas? Eu vou responder para você. Porque elas querem as coisas do seu jeito e não as coisas do jeito de Deus. Porque ainda não aprenderam a ouvir um não de Deus. Porque ainda não aprenderam a ouvir um não de Deus. Estão a todo momento querendo ouvir um sim, quando Deus está falando não. Crer em Deus, Daniel estava apoiado em Deus. E nesta base no Senhor, Daniel estava dando total autonomia para o Senhor fazer da forma dele. Daniel não se recusou de ir para a cova dos leões. Quando Daniel não se recusa de ir para a cova dos leões, é a mesma coisa que Daniel estava falando: seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Se o Senhor achar por bem me livrar, o Senhor vai me livrar. Se o Senhor achar por bem não me livrar, Ele não vai me livrar. Mas Ele não se recusa de ir para a cova. Daniel vai. E essa lição é magnífica diante dos meus olhos, porque eu entendo que quando eu estou no centro da vontade do Senhor, quando eu estou vivendo realmente para o Senhor, quando eu estou realmente querendo viver o que o Senhor tem para a minha vida, os céus se abrem sobre mim, porque eu estou vivendo aquilo que Deus quer e não aquilo que eu quero. Glória a Deus. E não aquilo que eu quero, não aquilo que eu desejo, mas aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Aleluia. Daniel estava entregando a autonomia para o Senhor. Senhor, faça da sua forma. Senhor, faça segundo o teu querer. Eu me lembro que quando eu deixei a faculdade de Direito, algumas pessoas chegavam para mim, até mesmo da faculdade, me diziam: você está ficando louco, né? Você está ficando doido, no 4º ano, não precisa largar, não precisa fazer isso. Mas eu tinha uma certeza tão grande no meu coração, de que a vontade do Senhor é o que prevalece na vida de um cristão. Aleluia. Glória a Deus. É a vontade de Deus, meu irmão. É a vontade de Deus. A vontade do Senhor precisa prevalecer na nossa vida. A vontade do Senhor precisa prevalecer na sua vida, na nossa vida. A vontade de Deus precisa prevalecer na nossa vida, na nossa família, que a vontade do Senhor seja realizada. Senhor, seja feita a tua vontade. O problema é que nós estamos muito ligados com o nosso querer do que com o querer de Deus. Eu quero, e não queremos saber se o Senhor quer. C.S. Lewis diz: tenha o céu como objetivo, e a terra lhe será acrescentada. Tenha a terra como objetivo, e não conseguirá nada. Se você quer a terra como seu objetivo, você não vai conseguir nada. Agora, se você quer o céu como seu objetivo, a terra também lhe é acrescentada. Amém.
eu aprendo diante deste texto que nós devemos estar a cada dia mais apoiados no Senhor. Apoiados realmente no sentido profundo e pleno de entregar a Ele o controle das minhas emoções, de estar apoiado a ponto de romper com as minhas fontes naturais de sobrevivência, e estar apoiado no Senhor, lhe dando autonomia para realizar o seu querer e a sua vontade. Se coloque em pé na presença do Senhor. Quando eu estava com o Senhor, e o Senhor falava tudo isso ao meu coração, eu dizia para o Senhor: agora eu entendo ainda mais que estar apoiado no Senhor é a melhor opção de todas, porque Ele é quem nos sustenta, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece. E nós estamos encerrando a campanha para os nossos planos de 2014. E talvez você está aqui hoje e você não quer viver da maneira que você viveu 2013. Os seus planos estão anotados aí. Esteja colocando o Senhor como apoio de tudo isso, como a base de tudo isso, e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida.